E pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer uma nova análise de uma obra que eu terminei de ler faz poucos dias. E a obra, essa daqui, é o volume 2 do livro A Maçonaria na Independência Brasileira, dos autores Manuel Rodrigues Ferreira e Tito Livio Ferreira. Como eu falei, esse daqui é o volume 2. O volume 1 eu já fiz a análise do livro. Se vocês quiserem ver antes de assistir esse vídeo, vocês podem estar clicando nesse card que está aparecendo aí agora na tela aí para vocês, beleza? Então vamos começar aqui porque eu preparei um resumão aqui da análise dessa obra para poder comentar aqui com vocês, beleza? Falar só alguns pontos mais importantes que eu achei no decorrer quando eu estava lendo o livro, beleza? Então vamos lá. O livro vai começar a retratar ali primeiro pela reorganização das maçonarias, tanto azul como vermelha, principalmente ali depois do dia do Fico, lá em janeiro de 1822. Logo depois, lá em fevereiro de 1822, no dia 16 de fevereiro, Dom Pedro ele vai criar ali um conselho, né, de procuradores gerais das províncias. Partindo para abril de 1822, vai estar acontecendo ali na província de Minas Gerais, um pequeno grupo querendo se ajuntar para que se tornasse novamente Minas Gerais independente do restante do Brasil, como ocorreu no tempo da Inconfidência Mineira, para formar ali em Minas Gerais uma república separada. E dessa forma desobedecendo o próprio Dom Pedro. Então o Dom Pedro ele vai juntar ali uma pequena comitiva, ele vai até Minas Gerais para poder impedir a independência dessa província. E vai ter também ali uma proposta de um novo império que vai ser estabelecido ali principalmente pela maçonaria vermelha, que vai começar a sair artigo nos jornais. O Joaquim Gonçalves Ledo e o cônego Januário da Cunha Barbosa, eles passam a escrever artigos nos jornais propondo a criação de um império no Brasil, dando a coroa para Dom Pedro. E José Bonifácio ele era favorável na ideia de formar um grande império luso-brasileiro. Em maio de 1822, no início de maio, tem uma luta travada nas cortes de Lisboa entre os maçons vermelhos de Portugal e os maçons azuis aqui do Brasil. No dia 13 de maio, Dom Pedro ele aceita o título de príncipe regente constitucional e perpétuo do Reino do Brasil, ou seja, quem dá este título de constitucional e perpétuo do Reino do Brasil é a própria maçonaria azul que cria esse título aqui para Dom Pedro, beleza? No dia 28 de maio é criado o Grande Oriente do Brasil. As três lojas vermelhas do Rio de Janeiro se juntam e formam o Grande Oriente, que é o Comércio e Artes, União e Tranquilidade e Esperança de Niterói. Essas são as três lojas que se juntam para criar o Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente ele é pertencente à maçonaria vermelha. E vai haver uma convocação de uma Assembleia Legislativa, isto marcado ali para o dia 20 de maio, foi organizado ali no dia 20 de maio de 1822. Em junho, é o ponto culminante da Revolução, a grave crise política tanto no Brasil como em Portugal. E no dia 1º de junho é convocado para ocorrer no dia 2 o Conselho de Procuradores, com o objetivo de salvar o Estado brasileiro. No dia 2 de junho, com a chefia de José Bonifácio, a Maçonaria Azul funda seu órgão central, apostolado. Então, enquanto a Maçonaria Vermelha tinha fundado o seu órgão central, que era o Grande Oriente do Brasil, a Maçonaria Azul também funda o seu no dia 2 de junho, que é o apostolado. No dia 8 de junho, né, o Dom Pedro ele vai decretar ali, na verdade, ele vai decretar no mesmo dia, no 3 de junho, é para receber requerimento dos procuradores. E esse decreto ele fazia o quê? Esse decreto que é convocado pela Assembleia, para falar a verdade, por meio... Não, o Dom Pedro, na verdade, ele convoca a Assembleia, né, por meio de um decreto nesse mesmo dia 3 de junho. E o decreto de Dom Pedro ele ia fará o quê? Antes disso, o Brasil já era independente desde 1815, com a criação do Reino do Brasil por Dom João VI. Então o objetivo era manter essa independência, já que só havia congresso em Lisboa e o Brasil estava perdendo sua independência, submetendo a ela. Então esse era o grande objetivo desse decreto, beleza?
Continuando no mês de junho, no dia 19 de junho, uma carta de Dom Pedro para Dom João VI. Então, Dom Pedro vai enviar uma carta ali para Dom João VI, onde ele coloca ali ódio de Dom Pedro aos deputados das cortes, e Dom Pedro queria a união do Brasil com Portugal, mas não com as cortes, ou seja, as cortes lisboas ficariam à parte disso daí. Partindo para julho de 1822, no dia 23 de julho, são aprovados três decretos. E esses 3 decretos eles são aprovados nas Cortes de Lisboa. Qual é o primeiro decreto? Castigar a província de São Paulo. O segundo, anulação da convocação dos procuradores gerais, que foi convocado lá por Dom Pedro I. E o terceiro, Dom Pedro governa o Sul e continua no Rio de Janeiro, porque somente o sul do Brasil era apoiador de Dom Pedro, enquanto o norte era tudo governado por maçons vermelhos, por essas comitivas da maçonaria vermelha que se submetiam às cortes de Lisboa. Partindo para agosto de 1822, aí já estamos perto de setembro, do dia 7 de setembro, e o quadro é desolador. Uma carta de Dom João VI para Dom Pedro, ou seja, Dom João VI vai enviar uma carta ali para o seu filho Dom Pedro, isso entre os dias 2 e 3 de agosto, aonde ele vai enviar aqueles 3 decretos que foram promulgados pelas Cortes de Lisboa, que eu falei pouco tempo aqui para vocês. Então, Dom Pedro no Grande Oriente, a entrada vai ser no dia 5 de agosto, e o seu pseudônimo era Guatimozin. Sim, o pseudônimo de Dom Pedro lá no Grande Oriente ali era Guatimozin. E também lançado uma proclamação às nações amigas, a razão do rompimento com Portugal, e ali também se faz o julgamento do passado, e José Bonifácio está muito entusiasmado. Ataques das cortes, maçonaria vermelha de Portugal e Brasil, e o ódio a Portugal aí, como vai estar estabelecido nessa proclamação aí às nações amigas. Então, no final ali de agosto, ali, Dom Pedro vai partir para São Paulo. A sua saída vai ser no dia 14 de agosto e a sua chegada a São Paulo vai ser no dia 24 de agosto. E também passando agora aqui para setembro aqui o mês aqui da independência, chegando aqui perto do dia 7 de setembro. Então, setembro de 1822, né, o grito do Ipiranga. É despachado o correio Paulo Bregraro, que ele vai trazer essas notícias acerca de Lisboa, ou seja, ele vai estar levando esses 3 decretos do dia 23 de julho, que foram promulgadas lá nas resoluções das cortes. No dia 5 de setembro, Dom Pedro ele vai a Santos, São Paulo, depois ele retorna, né, no dia 7, e no Ribeirão Ipiranga, ele vai encontrar aí aquele correio, o Paulo Bregraro, aonde ele vai receber esses 3 decretos e depois ele vai proclamar a independência no dia 7 de setembro, após receber aí esses 3 decretos das Cortes de Lisboa. E o Grande Oriente, no dia 12 de setembro, numa sessão extraordinária, eles também proclamam a independência, e isso sem o conhecimento do dia 7 de setembro. E Dom Pedro vai promulgar ali 3 decretos, uma anistia a passadas opiniões políticas, sobre também o escudo de armas e também sobre o laço ou o top nacional, ou seja, o laços de fita verde, que era o sinal da independência que se colocava no braço. E o top nacional também era o verde da Casa de Bragança e o amarelo da Casa de Lorena. Chegando a outubro de 1822, vamos passando aqui para outubro, é registrado ali a proclamação, o registro da proclamação, depois vai haver também o fechamento ali do Grande Oriente, o José Bonifácio ele vai abandonar o governo depois disso, depois a retirada do apoio da maçonaria azul do governo ali de Dom Pedro também, e vai haver ali proclamações, proclamação do imperador, que são as proclamações a respeito do castigo aos republicanos, que também teria ali pena de morte e exílio, principalmente para esses maçons azuis. Por isso que eles eram chamados de demagogos, de republicanos e etc. Então, os castigos eram direcionados exclusivamente a eles. Então, em novembro de 1822, é ali feito um inquérito contra esses conspiradores, isso no dia 2 de novembro, o José Bonifácio ele vai expedir uma portaria e os processos, vai haver também os processos contra esses conspiradores.
que eram os altos membros ali do Grande Oriente, ou seja, os maçons vermelhos ali da época. Em dezembro de 1822, vai haver ali a sagração do imperador, que vai ocorrer no dia 1º de dezembro. Agora eu vou falar também de acontecimentos que ocorreram logo após 1823, né, em diante. Vai se instalar a Assembleia Legislativa, que vai dar início no dia 17 de abril de 1823, e a data da instalação vai ser no dia 3 de maio. E, enquanto isso, em Portugal está havendo ali a restauração do absolutismo. O príncipe Dom Miguel, ele chefia uma contra-revolução que é abolida a Constituição de 1822 e as Cortes de Lisboa. Então, Dom João VI, ele volta a ser rei novamente de Portugal, ele tenta uma reconciliação com o Brasil para unir o Brasil com Portugal, ele envia 2 emissários aqui para o Brasil na época, e Dom Pedro ele recusa-se a receber essa carta do seu pai para tentar essa reconciliação ali com Portugal. E também, logo após ali, meses depois de 1823, vão surgir os jornais O Tamoio e a Sentinela. No dia 12 de agosto, o jornal criado pelos Andradas se chama O Tamoio. Então, esses jornais eles vão ser usados para pregar guerra contra os que não haviam nascido no Brasil, ou seja, os chamados brasileiros adotivos, os portugueses que viviam aqui no Brasil. Então, esses jornais eles foram sendo criados aí para poder gerar essa guerra contra os que não eram nascidos aqui no Brasil. Então, vocês já podem notar que esse ódio existente até hoje entre brasileiros e portugueses, ele foi criado justamente nessa época aqui, logo após a independência, e foi exclusivamente por José Bonifácio e toda a maçonaria azul e vermelha também, como vocês poderão ver. E vai haver também, né, em 1824, vai haver a Constituição de 1824, que foi a Constituição mais liberal do mundo. E ela foi baseada na Lei Eleitoral Francesa de 1789. E o imperador, esse acontecimento vai acontecer no dia 7 de abril de 1831, o imperador ele vai ser obrigado a abdicar, sob pressão de forças políticas. Então ele vai deixar o filho pequeno, Dom Pedro II, sobre os cuidados, né, de José Bonifácio. E no Grande Oriente, no dia 23 de novembro de 1831, vai ser reinstalado, né, o Grande Oriente. O presidente, o grão-mestre, vai ser o José Bonifácio. E também, depois que Dom Pedro ele sai do Brasil, vai para Portugal e deixa seu filho pequeno aqui, e que deixa também uma regência para cuidar do Brasil, começa a acontecer várias revoluções no Brasil afora. Vou falar algumas aqui para vocês, que são as atrocidades que ocorreram em Cuiabá, isso no dia 30 de maio de 1834, que era um movimento político da maçonaria vermelha para trucidar os portugueses. E uma revolução também no Pará, isso em maio de 1835, que era um movimento contra portugueses e brasileiros, e o ataque era dirigido contra os brancos. E outros acontecimentos aqui durante essa regência, que foi também a Revolução Farroupilha, que teve início, né, em 1835, só foi terminar 10 anos depois, ou seja, em 1845, que foi também o movimento da maçonaria vermelha, que o objetivo era proclamar a República ali no Rio Grande do Sul. E também vai haver ali o início de criar, né, esse nacionalismo brasileiro, né? Surge a necessidade da afirmação do nacionalismo brasileiro em oposição ao português. E quais são as três circunstâncias para ocasionar essa criação aí desse nacionalismo brasileiro, que são o romantismo, o nativismo e a propaganda republicana. E nesse clima se escrevia aí a história do Brasil, que já estava sendo escrito de uma forma totalmente deformada, não baseada em documentos históricos, mas nessas três circunstâncias aqui. E, enfim, né, a República, que ocorreu lá em 15 de novembro de 1889, que o povo não foi consultado e impediram que os monarquistas, na época, se manifestassem, principalmente nas eleições seguintes. Então, galera, esse daqui foi um rápido resumão de vários pontos aqui deste livro aqui, da maçonaria na independência brasileira, o segundo volume aqui da obra dos irmãos Ferreira, que é uma obra sensacional. Esse livro aqui só encontra ele em sebos, infelizmente, ele nunca mais foi reeditado e publicado novamente.
Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo aqui. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe aqui esses vídeos nas redes sociais, se inscreva aí no meu canal. Se você tem alguma dúvida a respeito dessa obra, algum ponto que eu falei aqui para vocês, pergunte aí nos comentários que eu irei responder. Beleza, galera? Então, até a próxima. Falou!